Quem somos? Por que estamos ainda em um planeta de tanto sofrimento, de tanta dor? O que Deus espera de nós? O que nós estamos a fazer aqui neste planeta? Será que nós somos merecedores de aqui estarmos? Será que não seria mais interessante estar num planeta com menos provações e expiações? Por que será que nós ainda nos encontramos em um planeta como este, de provas e de expiações? Um planeta no qual a gente, ao sair de casa, já se depara também com as dores e os sofrimentos alheios. Será que somos merecedores de estar ainda num planeta assim? Será que nós não somos merecedores de estarmos aqui em um planeta tão difícil, porque a gente está contrariando as leis de Deus? Será que nós não estamos contrariando também os ensinamentos de Jesus? São muitos os questionamentos e indagações que a gente precisa fazer para tentar entender o porquê de ainda vivenciarmos e estarmos em um planeta dessa natureza. Somos sabedores que Deus é eternamente justo, bom e misericordioso. E por que, então, a gente ainda não usufrui de todas as benesses que determinados espíritos que se encontram em mundos espirituais mais elevados do que o nosso já se encontram? Por que será? E uma das prerrogativas mais importantes para a nossa evolução espiritual, porque, felizmente, gente, nós somos espíritos imperfeitos, sim. Temos consciência disso, principalmente nós que já abraçamos a doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus. Nós somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Deus oferece a gente todas as condições e possibilidades de nos tornarmos cada vez espíritos melhores, de natureza melhor. E tenhamos a certeza, viu? Nós hoje somos criaturas muito melhores do que fomos no passado. E a tendência de cada um de nós, a destinação final de cada um de nós é nos tornarmos cada vez melhores, melhores e melhores. Mas para isso, Deus também ofereceu a gente o livre-arbítrio e a velocidade na qual nós vamos nos tornar cada vez melhores, melhores e melhores, depende tão somente das nossas escolhas, daquilo que estamos fazendo com nossas vidas. Deus ofereceu para nós um guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade, Jesus de Nazaré. E é através dos ensinos de Jesus que nós vamos encontrar a pauta necessária para compreendermos a maior necessidade que a gente tem de seguir os ensinamentos de Deus, as suas leis, de buscarmos nos aproximarmos dos nossos irmãos, buscando em nós, com vistas para um mundo melhor, a fraternidade universal. Mas será que nós nos amamos mesmos uns aos outros? Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Jesus veio trazer para a gente esses ensinamentos que nos fazem, nos remetem a essa reflexão sobre a fraternidade universal, ensinando que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E uma das prerrogativas mais importantes em relação aos nossos relacionamentos que Jesus
muito acentuou para a gente foi o exercício do perdão. Segundo os benfeitores espirituais em o Evangelho segundo o Espiritismo, o perdão é a virtude mais difícil de ser alcançada. E Jesus já nos ensinava, reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminho. Mas exercer essa virtude de perdoar, de buscar se reconciliar com os nossos adversários, com os nossos irmãos, é tarefa muito difícil realmente, como dizem os nossos amigos benfeitores espirituais, de ser alcançada. Na Revista Espírita, do ano de 1862, o Espírito Lamennais envia uma mensagem a Kardec, ou para nós, para a humanidade, falando sobre o perdão através de um médium chamado Senhor Didier. Revista Espírita, do ano de 1862, no mês de agosto. O que diz Lamennais? O perdão é uma inspiração e muitas vezes um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz serão punidos. Como diz a Escritura, porque tinham ouvidos e não escutavam. Pois bem, se quereis perdoar, se vos sentis fracos perante vós mesmos, contemplai a morte do Cristo. A primeira providência de Jesus, antes de dar o seu último suspiro naquela cruz infame, foi perdoar a todos que o haviam ofendido. Será que nós, diante de todas as dificuldades que ainda atravessamos, nós não somos capazes de exercer a virtude do perdão? E conclui Lamennais na sua mensagem. O homem vicioso, desprezível e fraco, não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Então, que tipo de homem, que tipo de mulher nós estamos construindo em nós mesmos, se nós não somos capazes, nem ao menos, de admitir ou de desejar realmente exercer o perdão? Quanto de orgulho e de vaidade existe ainda em nós que nos incapacita o exercício do perdão? Lamennais aqui já nos diz que só os homens fortes são capazes de perdoar, porque têm capacidade suficiente para entender que existem limitações no outro e em nós. No decorrer das nossas vidas, quanto mais a gente buscar a compreensão também do outro, entendendo também suas limitações, de acordo com o trabalho íntimo que a gente faz, mais fácil vai tornar a gente ser capaz de perdoar. Perdoar porque entende, compreende que se o irmão errou contigo, é porque ele ainda não tem o conhecimento, a lucidez espiritual que talvez você já o tenha. Quando Jesus enviou o Consolador prometido para nós, o Espiritismo, colocou sobre nós também uma grande responsabilidade. Porque o Espiritismo, através dos ensinamentos que nos são oferecidos, a cada instante como esse, por exemplo, ele dá a nós todas as ferramentas necessárias para que a gente, à luz do Evangelho de Jesus, à luz da Boa Nova, possa entender, compreender, ter vontade e atitude para as devidas mudanças que serão empreendidas para nós, para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores.
a responsabilidade é muito grande, mas a disposição tem que ser maior ainda. A disposição de mudar, a disposição de entender por que é que eu estou aqui. Para que é que eu estou aqui? O que eu preciso fazer para melhorar um dia e estar em um mundo, em um planeta melhor? Aí, como o Consolador prometido traz para a gente muitos esclarecimentos a respeito da importância do papel de nós com nossas vidas, a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, a justiça da reencarnação. A reencarnação seria essa ferramenta que Deus oferece a seus filhos, a nós, para que a gente possa se reconciliar com as leis de Deus, se reconciliar com as suas leis. É a ferramenta que faz com que a gente consiga, através dela, nos reconciliarmos com o outro e nos reconciliarmos, inclusive, conosco mesmos. Mas o que diz na questão 166 do Livro dos Espíritos? Kardec perguntou assim aos benfeitores espirituais: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Os benfeitores amigos disseram assim, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, aqui estamos sofrendo a prova de uma nova existência física. Porque a existência espiritual será para sempre. Lembram do que eu disse? Nós somos filhos de Deus, criaturas imperfeitas, mas perfectíveis. Se você não é perfeito agora, se eu não sou perfeito agora, eu tenho muita fé e acredito em Deus, em Jesus, que um dia eu me tornarei um espírito perfeito, um espírito melhor. E Jesus nos disse que um dia nós poderemos fazer tudo o que ele fazia, ou até mais, já dando a gente uma informação a respeito dessa nossa perfectibilidade. Aí, na questão 171, a gente pula da 167, da 166 para 167. Kardec aproveitou e perguntou assim para os espíritos: então, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Os benfeitores responderam assim para ele, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Expiação, nós estamos expiando. Melhoria expressiva para a humanidade, vai depender de nós. Sem isso, como haveria a justiça de Deus? Se nasceu, criou-se, morreu, acabou-se, qual seria o sentido da vida? Onde estaria a justiça de Deus junto a nós? O planeta Terra é essa escola maravilhosa a qual Deus nos coloca para nós nos redimirmos diante de suas leis, diante de nós uns com os outros e diante de nós mesmos. É essa escola que dá a gente a possibilidade de encarnarmos e reencarnarmos novamente nela, para que a gente possa se corrigir. Nós não conseguimos dar saltos muito longos, não. Mas os erros que cometemos nessa vida, se não forem corrigidos nesta vida, Deus vai dar oportunidade a cada um da gente de nos reconciliarmos com a lei, conosco e com o nosso próximo, diante de uma nova existência. Cada vez que a gente vai conseguindo alcançar novos patamares na nossa existência, cada vez que a gente vai se tornando cada vez mais perto dessa perfeição, mais merecedores somos de estarmos em um planeta melhor. A gente vai passar desse planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, que, segundo os benfeitores amigos espirituais, já se abre suas portas. E muitos espíritos
que estão desencarnando neste momento no nosso planeta não serão merecedores de alcançar esse planeta de um mundo regenerado, onde a Terra estará nessa transição planetária passando para um mundo regenerado e reencarnarão em mundos de provas e expiações que não será mais a Terra. A Terra é o nosso planeta que está passando por um processo regenerativo, passando por um processo de grandes mudanças. E dentro, em breve, sabe Deus o tempo, sabe Deus o ano, o século, dentro, em breve, nós não encontraremos mais na Terra pessoas de natureza tão ruim, tão má. Não encontraremos. E aqueles que continuam ainda se comprazendo com o mal, poderão reencarnar em um outro planeta de provas e expiações, até que paguem o último ceitio e sejam merecedores de estar em um planeta regenerado. A questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou em que se fundava o dogma da reencarnação, essa crença na reencarnação. Os benfeitores disseram assim, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Todos os erros que cometemos e o arrependimento nos chega. Esse arrependimento é como um prêmio para o espírito. Porque ele já está dizendo, já está sinalizando que algo já está dizendo a você que você está contrariando a lei de Deus. Se eu não sou capaz de pedir perdão ao meu irmão, é porque eu estou contrariando a lei de Deus com o meu orgulho e minha vaidade. E, por conseguinte, com o meu egoísmo. Se eu não sou capaz de me perdoar diante também das minhas falhas, eu estou contrariando a lei de Deus, que é uma lei de amor, de auxílio, de ajuda, de fraternidade para com todos. Quantos de nós não sofrem por não aprenderem também a se perdoarem? Então, o perdão é para nós também a chave de muitas coisas. Não só de nós para com o nosso próximo, mas também de nós para conosco mesmos. E se perdoar significa também que você já entende de suas limitações e já entende o quanto você pode e deve ser capaz de crescer, de se melhorar, de fazer algo por si mesmo, para que você possa construir em torno de si a fraternidade universal futura, que vai dizer a gente o quanto a gente pode se reharmonizar com a lei, com Deus e com o nosso próximo. E Kardec, em relação a essas questões que eu acabei de citar, ele faz alguns comentários que a gente pontuou para facilitar um pouquinho mais a nossa compreensão. A primeira pontuação diz assim: a nossa destinação final. Kardec diz, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Agora a gente entende porque a gente está aqui, porque a gente sofre e quais são as razões de a gente estar aqui passando por tantas provações. Sua justiça, a justiça de Deus, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Aí a gente pergunta, quantas provas eu já não fiz relacionadas, referentes a determinadas outras coisas, que em outras existências eu passei por elas também. Imagino eu que eu sou um repetente, que eu estou repetindo. Quer ver um sinal disso para todos nós?
Preste atenção na sua vida, o que mais acomete você em relação às suas provas. No que mais você sofre, o que mais lhe abala. E prestar atenção também. Será que essas dores, esses padecimentos que eu sofro nessa existência, eles também não são decorrentes de outras existências? O que eu preciso descobrir para que eu me torne hoje uma pessoa melhor e me livrar-me dessas dores e desses padecimentos? Autoanalisar-se e não punir-se. Se autoanalisar e buscar conhecer profundamente o que é que eu estou fazendo com aquilo de bom e de bem que estou recebendo. Vejam a situação de nós que aqui nos encontramos. Vocês também desencarnados que eu não vejo. Vejam a nossa situação. Deus ofereceu para nós uma casa de oração e de trabalho chamada Grupo Espírita Francisco de Assis para a gente estar aqui nessa hora, nesse momento, não é verdade? Aqui a gente está recebendo toda a influência, toda a fluidificação de espíritos superiores que zelam por nós. Tenho certeza. Os guias espirituais de cada um de nós, de cada um de vocês, estão muito felizes por vocês estarem aqui. Porque aqui é como se fosse para a espiritualidade uma casa de abastecimento espiritual. Nós estamos aqui buscando para nós o conhecimento libertador da verdade. Dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa atitude muito nos felicita. E isso é a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus para com todos nós, que encontramos em ambientes como esses o refrigério necessário para as nossas almas. E continua Kardec na sua análise a respeito dessas questões, falando sobre essa justiça de Deus. Ele diz assim, não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, o nosso Pai dá a todos nós, independentemente de merecimento ou não, dá a todos nós um merecimento, sim, de nos corrigirmos diante de suas leis, de aprendermos a amarmos uns aos outros e de aprendermos a nos tornarmos cada vez mais criaturas melhores, mais próximas da perfeição. O encarcerado que se encontra agora em uma cela qualquer, o doente ou moribundo que se encontra agora em um hospital, tem as mesmas oportunidades e os mesmos merecimentos que cada um deve ter a seu momento para se corrigir, se melhorar, se tornar um espírito melhor. Todos têm essa oportunidade. Uns conseguirão alcançar essa perfeição de forma mais rápida, de acordo com as escolhas felizes que faz. E outros ficarão estacionários em ambientes nos quais a escola da vida vai ensinar a eles, no momento certo, a buscar a sua melhora definitiva diante das leis de Deus, diante dos seus irmãos e consigo mesmo. E Kardec fala sobre o resgate dos erros na sua observação sobre as perguntas. Ele diz assim, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas,
é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Os espíritos nos ensinam o valor da reencarnação. Essa oportunidade valiosa, maravilhosa que Deus oferece a todos nós, para que a gente possa verdadeiramente nos reharmonizarmos com as leis, nos reharmonizarmos uns com os outros, nos tornarmos pessoas cada vez mais felizes, conhecedoras das realidades universais, conhecedoras das verdades que todo o bem possível a se realizar é o bem necessário para a nossa perfectibilidade, para a nossa evolução espiritual. Por isso, a gente constantemente, frequentemente, pergunta a nós mesmos. E eu pergunto sempre em nossas exposições, em nossos grupos de estudo, o que é que nós estamos fazendo com os tesouros que estamos recebendo? Porque são verdadeiros tesouros o que Deus nos oferece a cada dia, a cada instante, em nossas vidas, para que a gente se torne pessoas melhores. E Deus, como grande professor, deve às vezes se entristecer muito conosco, quando diz assim: você vai voltar para a mesma série para aprender aquilo que você ainda não aprendeu, meu irmão. Mas eu não vou deixar que você fique sem essa oportunidade de reaprender aquilo que não aprendeu, não. É hora de reencarnar, de se programar novamente para que você possa se reconciliar com a lei de Deus. Por isso, essa grande misericórdia de Deus nosso Pai para com todos nós. Por isso, esse respeito tão grande que o Pai do céu tem para com todos nós, quando dá a gente o livre-arbítrio, para que a gente faça as escolhas felizes que a gente precisa fazer para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. Não devemos nunca nos angustiarmos diante das dificuldades que a gente passa, porque a gente precisa saber que o que Deus espera de nós e tem para oferecer para nós, a vida toda, em todas as vidas, é o melhor. E se não temos o melhor ainda, de quem é a culpa? E aí Kardec faz também uma relação muito interessante sobre a virtude da humildade. Ele vem dizer, nesse comentário que faz a respeito dessas perguntas que a gente acabou de ouvir, ele faz um comentário que a gente lembra muito das bem-aventuranças, quando Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes. O comentário de Kardec é o seguinte: o homem que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Humildade, para compreender, por exemplo, eu não sou um espírito tão bom quanto Chico Xavier. Eu não sou ainda um espírito tão bom quanto Madre Teresa de Calcutá. Eu não sou um espírito tão bom quanto tantos irmãos nossos que trabalham e dão exemplos para nós a respeito dessa dedicação a Deus, a Jesus e ao próximo. Mas eu sou um espírito que estou, conforme a vontade de Deus nosso Pai, buscando me melhorar, buscando me aprimorar, buscando entender que mais vale servir do que ser servido.
Tem uma frase que eu ouvi uma vez e que nos marca profundamente. Não me lembro quem me disse. Mas todas as vezes que alguém me agradece por uma coisa, eu me lembro dessa frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. Como é bom servir. Como é bom enxergar, ver nos olhos do nosso irmão a gratidão. Como é bom saber que Deus aprova a nossa atitude, que nós estamos indo de encontro às virtudes que nos libertam do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Como é bom. Aí, gente, uma coisa bem interessante. Na Revista Espírita, do ano de 1862, em março de 1862, Kardec recebeu uma carta de um médium holandês que não o conhecia. Kardec não conhecia esse médium. Era o Barão de Koch. E o Barão de Koch mandou uma mensagem para Kardec falando a respeito da reencarnação e da sua importância na vida de cada um de nós, na vida de todos nós. Lá na mensagem, no finalzinho da mensagem, Kardec diz que recebeu essa mensagem com muita surpresa, porque ele não conhecia o Barão de Koch. E o Barão de Koch disse assim, na mensagem dele, ofereceu para Kardec, e Kardec colocou isso na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, de março de 1862. A doutrina da reencarnação é uma verdade incontestável. E se o homem apenas quer pensar no amor, na sabedoria e na justiça de Deus, não pode admitir outra doutrina. É verdade que nos livros sagrados se encontram estas palavras: depois da morte, o homem será recompensado por suas obras. O Barão de Koch já lembrando a gente que já em outras doutrinas a gente já tinha alguns indícios de que a reencarnação era uma verdade. E ele fala da justificativa do amor e da justiça. Ele diz ainda: estais convencidos, isso eu dei um pulo, gente, porque a mensagem é bem longa, infelizmente não daria para a gente comentar ela em toda a sua, todo o texto. Eu extraí alguns textos que achei que era relevante para nós. Ele diz assim, sobre justificativa do amor e da justiça. Estais convencidos do amor de Deus para com as criaturas. Ele só deseja a felicidade de seus filhos. Ora, o único meio que eles têm de um dia atingir essa suprema felicidade é estar inteiramente nas encarnações sucessivas. Sob ideias inatas, ideias que nós já trazemos no nosso íntimo. Ele diz assim, sim, o sentimento de amor a Deus, o das pessoas, os das penas e recompensas futuras, a ideia da reencarnação, são inatos no homem desde séculos. Mas não é verdade, né? O que o Barão de Koch nos disse. Intimamente, desde muito tempo, o homem traz consigo essa ideia de vida após a morte, ou de recompensas a respeito do que faz de bom e de bem, de mal ou de ruim. E continua ele, quando ele faz um questionamento, ele diz assim, com efeito, como conciliar essa justiça e esse amor com uma existência única, na qual todos nascem em posições diferentes, onde um é rico e grande, ao passo que o outro é pobre e miserável, em que um goza de saúde, ao passo que o outro é afligido por doenças de toda sorte. Aqui se encontram o prazer e a alegria, mais longe a tristeza e a dor. Nuns a inteligência é bem desenvolvida, noutros apenas se alça acima dos brutos. É possível crer em um Deus todo amor, tenha feito nascer criaturas condenadas por toda a vida ao idiotismo e à demência? Será? Que tenha permitido que crianças na primavera da vida fossem arrebatadas à ternura de seus pais? Não tem como. É por isso que a reencarnação vem trazer para a gente a compreensão, porque uns gozam tanto e outros sofrem tanto.
Seria Deus justo se desse a mim uma oportunidade de ter uma vida tão boa, enquanto o meu irmão vive uma vida miserável? Que Deus é esse? Que Deus seria esse? E por que isso acontece? Por que é que eu gozo tanto de saúde e meu irmão, desde criança, desde a infância, sofre tanto, padece tanto com doenças incuráveis? Onde estaria a justiça de Deus? Vamos recorrer à reencarnação? Vamos buscar na reencarnação o sentido da vida, o entendimento, a explicação coerente e justa que Deus nos oferece para nossas dores e nossas grandes e maravilhosas virtudes. É o que o Barão de Koch diz para a gente nessa mensagem, que a reencarnação é essa oportunidade que Deus nos oferece para que a gente compreenda um tantinho melhor sobre a justiça de Deus. Aí ele diz assim, entendendo a clareza e a justiça, a sabedoria de Deus, que antes de tudo é amor, deve tornar-se clara para o entendimento do homem. Deve tornar-se clara para o entendimento do homem. O dogma da reencarnação tudo esclarece. Tudo esclarece. Esse dogma, dado pelo próprio Deus, não se pode opor aos preceitos das Santas Escrituras. Longe disso. Ele explica os princípios dos quais emanam para o homem o melhoramento moral e a perfeição. Olha aí. A reencarnação, se bem sentida, bem compreendida e bem estudada, a compreensão que ela vai dar a nós, para que a gente possa se redimir diante da lei, se redimir com os nossos irmãos, e nos redimirmos conosco mesmos. Porque a gente sabe, através dela, do quanto Deus nos quer bem, do quanto Ele nos oferece para que a gente construa em nós a paz que a gente tanto pretende. E eu tenho certeza, viu, meus irmãos? Tenho absoluta certeza que um desses presentes que nos são oferecidos nesse momento, por Deus nosso Pai, é de aqui estarmos. Nessa casa acolhedora, que com tanto carinho e respeito nos recebe, para trazer para nós os refrigérios necessários de amor e de paz, de entendimento sobre o nosso papel no universo, de entendimento a respeito das nossas relações uns com os outros e de entendimento do quanto a gente pode e deve se melhorar a cada instante. Agradeçamos, inclusive, a isso. Agradeçamos a Deus por aqui estarmos. Nessa condição de, com saúde, com lucidez, estarmos absorvendo os ensinamentos de Jesus à luz dessa doutrina consoladora. Com licença. Tem uma outra coisa que o Barão de Koch fala, que é muito importante para nós, dessa mensagem, que fala sobre o autodescobrimento, sobre a nossa educação íntima e as conquistas de virtudes. Ele diz assim, Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com o livre arbítrio de regular suas ações conforme um instinto, que se chama consciência, e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. As leis de Deus estão em nossa consciência. O livre-arbítrio é essa responsabilidade que cada um de nós carrega para acertarmos nas nossas provas. Quando a gente propositadamente, porque quer, resolve contrariar as leis de Deus que estão em nossas consciências e fazer com que o livre-arbítrio nosso caminhe para o erro, a consciência vai cobrar.
ela é um guia. Feliz daquele em que a consciência grita imediatamente, ou tão logo ele procura se reconciliar com a lei, ou procura dar ouvido à sua consciência. Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição em seguimento a Deus e ao Cristo. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências, iniciar-se em todas as verdades, depurar-se pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não se podem obter em uma vida única, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. Olha que oportunidade que Deus nos oferece para que a gente venha a aprender. Quantas oportunidades, então, Deus já não nos deu? Quantas oportunidades Deus não ofereceu a cada um de nós e está oferecendo nessa existência para que a gente possa se tornar pessoas cada vez mais perfectíveis. Aí, o Barão de Koch faz uma observação a respeito de provas, reparações e livre-arbítrio. Ele diz assim, ó: a vida humana é a escola da perfeição espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as condições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Dores, idiotismo, demência, são punições pelo mal cometido em vida anterior. Então, assim, o mal que recebo hoje é prova. Prova de que, com certeza, algo de errado eu estou fazendo ou eu fiz para merecê-lo. Deus é tão justo e tão bom que, através das nossas dores, é que Ele manda o professor passar nova prova para a gente sair dessa situação. Do mesmo modo que pelo livre-arbítrio o indivíduo pode realizar as provas a que está submetido, também pode falir. No primeiro caso, a recompensa não se fará esperar. Consiste numa progressão na perfeição espiritual. No segundo, caso recebe a punição, isto é, deve reparar em nova vida o tempo perdido na vida precedente, da qual não soube tirar vantagem para si próprio. Faz a prova. Não passou. Vai ter que reencarnar e fazer a prova, passar por prova novamente. Talvez a prova não seja nem nas mesmas configurações que foi a anterior, mas ela vai acontecer, a prova, para que a gente possa realmente progredir. Aí, a penúltima observação que o irmão Barão Koch faz para Kardec, explica para Kardec, não explica, ele comenta com Kardec, foi sobre a unicidade da existência como contrária à lei de Deus e ao progresso. Ele diz assim, ó: Deus quer dar a felicidade eterna como recompensa do bem, mas é preciso merecê-la e uma vida única de curta duração não basta para alcançá-la. Não basta. Não basta. Então, ele continua dizendo assim para a gente, ó: ora, como essas qualidades superiores se podem obter uma vida, como essas qualidades superiores não se podem obter em uma vida única, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. Pelo avançado da hora e por tudo que eu já disse, eu não vou nem comentar. E falar aqui, ó, sobre provas, reparações e livre-arbítrio. A vida humana é a escola da perfeição espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as condições sociais e em cada uma delas aplicar sem cumprir a vontade divina. Então, assim, a gente experimenta nas muitas condições sociais que a gente passa as provas necessárias para o nosso adiantamento moral e espiritual. Se você hoje, se a gente hoje é mais rico ou mais pobre, se a gente hoje tem mais saúde do que teve em uma vida anterior, talvez a gente esteja realmente precisando
passar por essas provas para que a gente aprenda aquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Então é por isso também que existem pessoas que nascem na soberba e outros que nascem em situação tão difícil. Aí, para encerrar com o barão de Koch, ele diz assim, ó: o amor de Deus é de toda a eternidade. Para esclarecer os homens, enviou sábios, profetas, o Salvador Jesus Cristo. Não é uma prova do seu infinito amor? Será que não? Como, porém, receberam os homens esse amor? Melhoraram-se? A gente recebe o amor de Deus constantemente em nossas vidas. Mas quantos de nós conseguem ou conseguiu realmente melhorar-se diante desse amor, diante de tudo isso que nos é oferecido? Vejam o que nós encontramos em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e Vida, ela diz assim sobre a reencarnação. A finalidade essencial da reencarnação é a do crescimento intelecto-moral do espírito, em cuja conquista impõe-se o dever de ser-se livre, de identificar-se os próprios limites, mas também as incalculáveis possibilidades que lhe estão à disposição. Ao mesmo tempo em que se liberta das dependências perturbadoras, aprende a vincular-se às outras vidas, aprende a vincular-se às outras vidas, de caminhar ao lado, permutando experiências e ampliando horizontes, de forma que encontre sentido viver em sociedade, relacionando-se com tudo quanto existe. Vejam que essa observação de Joana é abrindo os nossos olhos para que a gente busque o tempo todo o entendimento de nós uns com os outros. Porque isso é a nossa destinação final em relação à fraternidade universal. Tem ainda aqui um comentário de Emmanuel, lá no livro Consolador, que diz assim, ó, falando sobre reencarnação ainda. As almas que se encontram na Terra em tarefas purificadoras, muitas vezes, colimam o resgate de dívidas assaz penosas. Verdade. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e aflições. Mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus a seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Será que, ao sairmos daqui, pensando, refletindo sobre a proposta de Deus para todos nós através da reencarnação, será que, através desse entendimento, nós não vamos buscar realmente nos reconciliarmos com a lei de Deus? Será que nós não vamos, a partir de hoje, buscarmos nos reconciliarmos com nossos irmãos enquanto estamos a caminho? Será que nós não vamos aprender agora, nesse momento também, a nos perdoarmos diante de nossas falhas? O barão de Koch terminou a mensagem dele dizendo assim para Kardec: a obra, ao trabalho, né? E que a busca se realize com amor e confiança. Lede sem preconceitos, refleti sobre tudo quanto Deus, desde a criação do mundo, dignou-se a fazer pelo gênero humano, e sereis confirmados na fé que a reencarnação é uma verdade santa e divina. A reencarnação, justiça de Deus, oportunidade de Deus a todos os seus. Reencarnação, merecimento superior aos filhos do inferior. A reencarnação, uma nova carne, uma nova ação. Sigamos com confiança na doutrina de Deus Pai, que a todos oferece
reconciliação e muita paz. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelos olhares carinhosos, pelo acolhimento fraterno. Que Deus vos abençoe, vos dê cada vez mais bom ânimo para continuar essa vida em um mundo de provas e expiações e que nós estejamos todos em paz. Obrigado.